Algumas doenças do aquarismo têm a cara muito feia e aparentam ser bem piores do que realmente são. Essa doença em específico, quando eu vi imagens, eu fiquei impressionado com a cara ruim que ela tem. Certamente, um aquarista desavisado, ao visualizar o efeito que essa doença causa no peixe, pode entrar em desespero. É uma doença há bastante tempo conhecida entre os piscicultores de peixes ornamentais no Brasil, principalmente os piscicultores que fazem importações. Normalmente os peixes infectados que apresentam sintomas ainda nas pisciculturas não vêm para as lojas, porém pode ser que passe alguém infectado por esse vírus e venha desenvolver esses sintomas dentro do seu aquário. Se você é inscrito do canal, você naturalmente está acompanhando essa série sobre doenças do aquarismo, mas é bem provável que você tenha me encontrado aqui no YouTube porque pesquisou os sintomas que o seu peixe apresenta e acabou achando meu vídeo. Se for esse o caso, já me deixa o seu like, já se inscreva, que eu vou contar para você o que é e como tratar o Lymphocyst vírus. Fala povo, Rick Gama aqui. Continuando a nossa série baseada no livro do Dr. Jared Beasler, Guia Prático de Doenças do Aquarismo. Inclusive, se você ainda não adquiriu o seu livro, entre em contato com a Pet Hobby e adquira o seu. A primeira doença abordada pelo Dr. Jared Beasler nesse livro já me deixou de cara com o que a gente vai começar a encontrar de doenças aqui dentro desse livro. Como eu disse na introdução, é uma doença muito feia, visivelmente. Os sintomas mostram que algo de muito errado não está certo com o peixe. E pela cara dessa doença, diminui bastante a esperança de que esse peixe vai se recuperar. Porém, pelo que eu pesquisei, tanto no próprio livro do Dr. Beasler, quanto em alguns artigos científicos, alguns deles de universidades brasileiras, inclusive, que estão de parabéns pela compreensão e abordagem em relação a essa doença, ela não é uma doença tão grave assim. Ela é desencadeada por um vírus. O vírus recebe o nome do sintoma que ele causa. Sintoma esse que é a linfocitose. Já vou explicar o que é mais pra frente. O Lymphocyst vírus é uma infecção viral que ela é mais conhecida há bastante tempo nos peixes ornamentais, porém foi identificada em peixes de corte, o qual gerou interesse científico em abordar com maior ênfase a doença porque afeta diretamente a parte comercial de peixes para corte, que tem um giro econômico absurdamente muito maior do que os peixes ornamentais. Por isso, o interesse das pesquisas para sanar esse problema que gera prejuízos econômicos bem grandes no setor do comércio de peixes de corte. Tanto que, para você ter uma ideia, o livro do Dr. Beasler já descreveu essa doença detalhadamente em 2002. O conhecimento que ele tem sobre esse vírus já é de muito tempo. A doença é observada no aquarismo há muitos anos, desde a década de 60. Porém, em estudos mais intensos eu fui encontrar artigos científicos escritos sobre ele a partir de 2012 e um artigo no Brasil descrevendo esse vírus em 2016. Já vou citar esse artigo científico daqui a pouco. Os peixes de água fria são os mais suscetíveis a várias infecções virais conhecidas no aquarismo. Essas infecções a gente vai tratar em outros vídeos. Vamos tratar uma infecção por vídeo, uma doença por vídeo, mas eu já posso citar como exemplo a VPC, que é a virose primaveril da carpa. É uma doença bem conhecida entre o pessoal que tem lagos. O VHK, que é o vírus herpes da COI, e o SHK, que é a septicemia hemorrágica viral. Essas são só as mais conhecidas e a gente vai tratar no decorrer da nossa série sobre doenças do aquarismo. Isso serve só para exemplificar como esses peixes de água fria são tão suscetíveis a esse tipo de vírus. E eles já são conhecidos nossos há muito tempo. O Lymphocyst vírus é uma doença também conhecida como doença couve-flor. Isso por causa do aspecto pavoroso que ela deixa na pele do animal. Isso é proporcional ao tamanho do peixe. Num peixe grande, ela vai apresentar uma cara muito feia, realmente muito feia. Em peixes pequenos, ela continua sendo feia, mas é proporcionalmente escalada ao tamanho do indivíduo. Então, se for um peixe pequenininho, os nódulos que aparecem na pele e nas barbatanas do animal vão ser relativamente pequenos. As células afetadas acabam correspondendo ao tamanho do animal. Isso leva ao aquarista
a confundir essa doença com outras doenças que a gente conhece no aquarismo, quando se trata de peixes pequenos. Ela é relativamente fácil de ser identificada quando o peixe é grande, porque elas desenvolvem uma espécie de nódulos, algumas verrugas pela pele do animal, que quando o peixe é grande, essas verrugas ficam bem feias, bem grandonas. Mas no peixe pequeno, a gente confunde com ictio, por exemplo. Esses nódulos nada mais são do que uma resposta imunológica do peixe na tentativa de se defender contra esse vírus. O vírus leva ao nome dessa reação, que é a linfocitose. Linfocitose é o aumento de células linfócitos no organismo do animal, que altera o comportamento de algumas células, principalmente da pele do bicho, e desenvolve esses nódulos benignos e fica com essa aparência horrorosa. É uma resposta do sistema imune do animal, tentando se defender do vírus. E aí, por causa dessa resposta imune do animal, o vírus recebe o nome dessa resposta imune, o que me levou a uma confusão gigantesca na pesquisa que eu fiz, porque eu não sou veterinário, e aí eu, assim, até assimilar uma coisa com a outra, eu fiquei todo confuso na pesquisa, porque pesquisei linfocitose e aparece a resposta imune do organismo de peixes, mas me confundiu bastante, porque o vírus recebe esse nome. Eu tenho que me habituar com isso, porque a galera que dá nome para as doenças às vezes não são tão criativas. O Besler, ele descreve que o vírus faz com que as células da pele do peixe e das nadadeiras cresçam anormalmente. Na verdade, as pesquisas que eu fiz nos artigos científicos que eu encontrei, esses artigos dizem que a resposta imune do peixe ao vírus fazem com que esses nódulos cresçam. Eu acredito que o Dr. Besler quis simplificar o nosso entendimento como aquarista. A gente é aquarista, nós não somos veterinários, na maioria das vezes. Embora nosso conhecimento como aquarista, aquaristas que estudam e que procuram informação, normalmente é bem maior do que o conhecimento de alguns veterinários que não têm o tratamento de doenças como essas em sua rotina normal. Como a gente está na linha de frente tratando, lidando com isso o tempo todo, e normalmente a gente pesquisa por conta sobre as doenças que a gente enfrenta, né, e a gente vai buscar informação, isso é um aquarista mais preocupado, né, em resolver os problemas do próprio aquário. Normalmente a gente tem um nível de pesquisa muito equiparado ao nível de pesquisa de um profissional da área. Então, simplificando, esse vírus causa um descontrole do sistema imune que faz crescer verrugas e nódulos na pele do animal. Se o animal for pequeno, verrugas e nódulos são bem pequenininhos, o que pode nos levar a confundir essa doença com o ictio, levando ao tratamento incorreto e desnecessária aplicação do remédio no nosso aquário para tratar uma doença que não está lá. No caso, a doença do ictio, que é causada por um parasita, totalmente diferente do tipo de tratamento que a gente precisa para tratar um vírus. Algo que eu achei muito interessante na observação do Besler é que essa doença ocorre em algumas espécies de peixes e outras aparentemente não desenvolve essa doença por nada. Segundo a citação dele, essa doença ocorre em labirintídeos, os betas, tricogasters, colisas, paraíso, etc., ciclídeos, peixes vidros, monodáctilos, escatofagos, bades, carpas, o que é muito interessante porque a carpa é um ciprinídeo e mais pra frente ele cita vários outros ciprinídeos que não são acometidos por essa doença por nada. E essa doença não ocorre, segundo a descrição dele, em tetras, bagres e especialmente alguns ciprinídeos que ele cita como os barbos, os dânios e as rásboras. É muito interessante como o vírus ele é encontrado em espécies pertencentes à mesma família muitas vezes, mas dentro dessa mesma família algumas espécies não são acometidas pelo vírus. Isso é muito intrigante. Então, alguns sinais clínicos são observados na aparição dessa doença. Como eu já disse algumas vezes aqui nesse vídeo, ela pode ser confundida com a doença dos pontos brancos, né, o ictio, no começo, porque realmente ela é muito parecida falando de peixes bem pequenos. Mas aí o aquarista percebe que ela não está sendo contagiosa, porque a gente sabe que o ictio rapidinho se espalha pelo aquário inteiro se você não tratar. No caso dessa infecção viral, você vai ver que ela é pouquíssimo contagiosa. Às vezes, apenas um indivíduo desenvolve esse problema e os outros peixes não. O que me faz a entender que não é um vírus que transmite
transita pelo aquário de forma livre. Não sei, eu posso estar errado, mas me parece isso. Me parece que o peixe precisa ter algum tipo de contato com outro peixe para que seja transmitido o vírus. Não encontrei isso no livro, também não encontrei nas pesquisas. Posso tentar fazer uma pesquisa mais aprofundada e trazer para vocês depois alguma atualização quanto a isso. Mas me leva a entender, pelo baixo grau de contágio entre os habitantes do mesmo aquário, como é descrito no livro, me leva a entender que é um vírus que depende de contato, de alguma forma. Predação, por exemplo, às vezes o peixe consumindo carcaça de um outro peixe infectado. Enfim, tô teorizando aqui. Então começam a aparecer esses pontinhos brancos, principalmente nas nadadeiras, nas extremidades do peixe, e avançando em relação ao interior do peixe, né? Mais longe das extremidades. E aí, com o passar das semanas, esses pontos vão aumentando, e aí sim, mostrando uma aglomeração desses pontos a nível verruga, né? Você vê uma protuberância, um nódulo muito maior do que os pontos iniciais, pontos brancos. E aí essas aglomerações de pontos, de várias micro verruguinhas, quando o peixe é pequeno, acaba apresentando um nódulozinho, uma verruguinha bem feinha. Uma dessa em vários pontos do animal. Então são várias verruguinhas bem feinhas. E aí com isso o peixe fica sem apetite e acaba emagrecendo. E aí que tá o perigo, porque o peixe sem apetite e emagrecendo, o sistema imune dele acaba ficando debilitado. E aí que está o perigo desse vírus. O vírus em si aparentemente não mata o peixe, mas doenças oportunistas e infecções secundárias sim. Então esse vírus ele em si não é perigoso. As consequências dele secundárias são. Tanto que não existe um tratamento conhecido para combater o vírus em si. Existem alguns tratamentos que eu vou citar dos artigos científicos que eu pesquisei para tirar os nódulos do peixe através de procedimento cirúrgico mesmo e tratar as infecções secundárias que podem aparecer, tanto de bactérias, fungos e qualquer outra doença oportunista que vá se aproveitar do estado debilitado do peixe e das aberturas físicas na pele do animal, principalmente quando você trata removendo esses nódulos. O único tratamento que a gente pode proporcionar para o nosso peixe é as melhores condições possíveis de água e alimentação e imunoestimulantes. Então uma ração reforçada, normalmente alguma ração mais turbinada, com algum grau medicamentoso, como as rações à base de alho e espirulina, para dar aquela turbinada no animal, se for possível. Se ele tiver sem apetite, um imunoestimulante seria legal, como o óleo essencial de laranja da Malawi, eu usaria para estimular o apetite e também porque ele trabalha como um imunoestimulante. Mas como não tem tratamento para o vírus especificamente, o Dr. Besler ele recomenda que a gente possa evitar a aparição dessa doença, porque aparentemente ela também se comporta como uma doença oportunista que é desencadeada em decorrência da baixa da imunidade do animal, proveniente muitas vezes da sua relação com o estresse, podendo ser esse estresse gerado pelo manejo errado do animal, transporte e outros tipos de desencadeadores de estresse, como eu expliquei no segundo vídeo introdutório dessa série, que o estresse pode desencadear várias doenças, inclusive essa. Isso porque decai a imunidade do animal. E aí as doenças oportunistas se aproveitam disso. E aí uma vez o peixe doente por alguma dessas doenças, ele fica ainda mais propenso a ser infectado por outras doenças, infecções secundárias. Muitas vezes o seu peixe apresenta um sintoma, mas ele pode estar com várias outras doenças a bordo. E aí tratar todas essas doenças de uma vez pode ser bem ruim para o peixe. Então, como descrito não só pelo Dr. Besler, mas em artigos científicos que eu dei uma olhada, a doença simplesmente desaparece com o passar dos dias. Você oferecendo todas as condições ideais para esse peixe ficar o mais confortável possível, diminuindo o estresse dele, dando uma boa alimentação, uma água boa, de qualidade, com tratamento medicamentoso, se possível. Com todas essas condições, com o passar das semanas, a doença vai desaparecendo, porque a resposta imune do animal vai sendo cada vez mais desnecessária. Então os nódulos acabam
reduzindo mesmo. Mas é ao decorrer de semanas. Para peixes comerciais de corte, isso não é interessante. Esse peixe precisa estar rápido na prateleira do mercado. Então, para esses peixes de corte, o tratamento sugerido é em um artigo científico em específico, que está aqui na minha tela, que é um artigo científico vindo do Cardoso e da Balian, Simone de Carvalho Balian, da Universidade de São Paulo, a USP, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Então ela descreve que a linfocitose é uma doença viral, e é aí que me pega na confusão, porque linfocitose é uma reação imunológica de qualquer organismo, porque a linfocitose é o aumento dos linfócitos, o que gera anomalias celulares. Então, isso que me confundiu bastante na pesquisa, porque quando eu olhei, por exemplo, a pesquisa dela, ela está falando linfocitose é uma doença viral, mas linfocitose não é uma resposta imunológica? Eu fiquei todo confuso. Eu acredito que seja ela falando para veterinários, né? Eu não sou veterinário, então eu acabei me confundindo todo, porque eu só sou um aquarista, curioso, mas só um aquarista. Então, linfocitose na descrição dela, é uma doença viral, crônica, encontrada em peixes de água doce e marinha, caracterizada por nódulos, principalmente na pele e ou nadadeiras. É exatamente o que está descrito no livro aqui. É a doença viral mais comum nos peixes de aquário. O objetivo do presente estudo de caso foi identificar os animais com sintomatologia clínica condizente com infecção de linfocitos vírus. Aí sim, linfocitos vírus é o nome do vírus. Aí ela explica mais um pouquinho, depois você acessa e lê ele inteiro, tá? É curtinho esse artigo. Um total de 17 peixes ornamentais foram estudados durante o período de quarentena, no qual apresentaram sinais clínicos da doença, confirmada por análise microscópica. Que aí cientista tem um outro nível de pesquisa, né? A gente fica olhando a doença e meio cutucando a doença e tentando tratar a doença e pesquisando um monte na internet. O cientista vai lá, olha no microscópio e... é isso. Cara, eu tô pensando em comprar um microscópio, inclusive, para eu me aprofundar nesse tipo de coisa. Porque eu sou curioso mesmo. Mas eu acho algo importante pra gente investigar a nível microscópico de repente. Eu sei que um microscópio não é tão acessível assim para todo mundo. Existem alguns modelinhos bem interessantes e bem baratos no mercado. Talvez seja um equipamento do futuro aquarista aí, da nova geração de aquaristas pela frente. Talvez eles tenham mais essa preocupação em ter um equipamento que os ajude a identificar de forma mais assertiva o que ele está tratando. Não é tão absurdo assim. Todos os peixes apresentam células fibroblásticas de tamanho aumentado, típicas de linfocistes vírus. As lesões foram... Aí que tá, é uma veterinária, não é um simples aquarista lidando com o problema. E aí a veterinária foi lá e fez o quê? Corte rápido, Tramontina. As lesões foram removidas com lâminas de bisturi e os peixes foram tratados com antibiótico em um aquário hospital por 7 dias para prevenir contra infecções bacterianas secundárias. Após 30 dias, os peixes estavam completamente curados e disponíveis para venda. Sacou? Então ela foi lá, passou-lhe a lâmina no peixe, arrancou todas as verruguinhas, tratou com antibiótico, vida que segue. Ela é uma veterinária. Ela pode legalmente e eticamente aplicar tais tratamentos invasivos como esse, de você cortar o peixe, passar-lhe a lâmina. Ela é uma profissional capacitada para isso. Embora nós, como aquaristas, muitas vezes recorremos às nossas próprias habilidades manuais para fazer o mesmo. Quantas vezes eu já não furei bexiga natatória de King, tava com gás acumulado e ficava nadando de ponta cabeça. Quantas vezes já não furei abscesso de peixe para tirar o líquido de lá de dentro. Então a gente se mete a fazer essas coisas. É recomendado? Não. Porque você não é veterinário. Mas eu não posso ser hipócrita. E de fato, a gente recorre a esse tipo de técnica por conta própria. Sim, porque por muitos anos não existiam médicos veterinários que se especializavam ou que tinham o interesse de tratar peixes. Hoje em dia existem médicos veterinários que tratam peixes ornamentais. Você leva o seu peixinho no saquinho para o consultório do médico e ele vai tratar o seu peixe. Hoje existe médico veterinário, mas ainda não existem em todos os lugares. Não é tão popular assim um médico veterinário que se atreva a mexer num peixe.
não é do cotidiano desses médicos veterinários. E aí você vai ficar à mercê do quê? De esperar o peixe morrer ou esperar o peixe se recuperar sozinho? Se for o caso, se for uma doença como essa que, conhecidamente, se recuperar sozinha, beleza. Agora sim, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu tô falando aqui, porque eu de fato, eticamente, não poderia te incentivar a fazer isso por conta própria. Mas ao mesmo tempo, é a vida de um animal, às vezes com um valor sentimental para você que está sofrendo determinados problemas. Fica por sua conta, cara. Eu tomo atitudes invasivas desse tipo com os meus peixes, porque eu não tenho acesso facilitado ou barato a um médico veterinário que consiga atender os meus peixes. E por tantos anos eu não tive um acesso minimamente fácil a esse tipo de medicina veterinária. Por muitos anos não teve médico veterinário que soubesse lidar com peixes, e por muitos anos eu mesmo tratei os meus peixes por conta. Então, mas enfim, é isso aí. A veterinária citou aqui o tratamento. Finalizando, o Dr. Besler, ele cita que não tem um tratamento específico para isso. O livro dele é de 2002. O artigo científico da Balian é de 2016. Ela trouxe esse tratamento aí, removendo as verrugas, os nódulos, e em seguida aplicando devidos antibióticos no aquário hospital para impedir a aparição de infecções secundárias, ainda mais porque o peixe passou por um procedimento cirúrgico, que é a remoção dos nódulos. Perceba que o antibiótico não é para tratar o vírus, porque antibiótico não trata vírus, certo? Vacina trata vírus. Os antibióticos são para tratar as feridas que estão abertas após o procedimento cirúrgico, impedindo infecções secundárias. O vírus teria que ser tratado com uma vacina, que não existe, pelo menos ainda. O peixe que se recupera de tal infecção viral se torna resistente a esse vírus e normalmente nunca mais é infectado depois que ele se cura. O próprio livro indica um tratamento. Então o tratamento que ele indica é que os nódulos podem ser raspados, e aí você tem que se certificar de que as áreas afetadas, raspadas, sejam desinfetadas com alguns antibióticos tópicos, como betadine líquido. Ainda vou pesquisar esse betadine, eu não olhei ainda, mas eu vou colocar alguma coisa aqui se eu encontrar, ou alguma pomada antibiótica. Eu recomendaria atualmente, se eu fosse tratar dessa forma essa doença, raspando os nódulos, cortando eles do peixe e subsequentemente aplicando algum antibiótico, esse antibiótico em questão, no tratamento que eu fosse aplicar, seria o óleo de melaleuca da Malawi. Eu usaria esse antibiótico no tratamento, porque eu conheço a sua potência e a sua eficácia, que realmente é inquestionável. É o antibiótico mais eficaz que eu já usei no aquarismo, não tem para ninguém, e eu já estou habituado com o seu uso, eu já sei usar ele de forma segura. Então eu, Rick Gama, indicaria para você fazer o mesmo. Se você for raspar os nódulos por conta, corta os nódulos do peixe e for tratar para evitar doenças secundárias, infecções secundárias, use o óleo de melaleuca, é o que eu recomendo. Com muito cuidado na sua aplicação, porque alguns peixes podem não curtir tanto o tratamento com esse óleo, principalmente por experiência própria, os anabantídeos. Se você for fazer esse tratamento com anabantídeos, procure dissolver muito bem na água do aquário, evitando aquela nata na superfície, porque na hora que o anabantídeo for respirar, e ele vai respirar alguma hora o ar atmosférico, para que ele não dê uma cheirada nessa carreira toda aí, ficar muito doido, que o bicho fica muito maluco, dá problema neurológico no animal. Então, para evitar isso, dissolva muito bem na água do aquário e fique observando para evitar que ele respire diretamente essa camada de óleo, senão dá ruim. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, de mais essa dica. Essa é só a primeira doença das várias doenças que a gente vai abordar aqui na nossa série sobre doenças do aquarismo, guiada aqui pelo nosso guia de doenças do Dr. Besler, mas sempre vou confrontar as informações dele com artigos científicos que eu encontrar, se eu encontrar, e trazer complementos da minha pesquisa para o estudo do nosso livro aqui. Então fica ligado no canal, se inscreva para você não perder novos conteúdos como esse, compartilha se você conhece alguém que está enfrentando esse tipo de doença, ou simplesmente porque você acha esse conteúdo interessante de ser compartilhado com seus amigos. Compartilha. Tchau!